Como os centros das cidades podem se tornar uma oportunidade de negócio imobiliário. Esse é o terceiro episódio do podcast 4Ps Oficial. E a gente vai falar aqui de vendas, arquitetura, marketing e engenharia voltado para o mercado imobiliário. E hoje, mais uma vez, estou aqui com os hosts desse podcast. Magno Bedin, nosso especialista em vendas. Bruno Celso, nosso especialista em engenharia. Lucas Barbosa, nosso especialista em arquitetura, e eu, Maurício Vasconcelos, especialista em marketing, para trazer aqui para vocês vários insights sobre esse tema que está super em alta. Hoje eu vou começar fazendo uma pergunta para o Bruno. Então, Bruno, eu queria saber de você quais são os principais desafios técnicos de se construir ou reformar em centros que já têm uma grande história e como tornar isso um negócio imobiliário. Sempre um prazer muito grande estar aqui, de muita valia. Parabéns, tá, pelo tema de hoje. Eu acho que é um tema fantástico. A gente tem muito o que falar aqui sobre esse tema. Muito gostoso falar, muito do cotidiano, muito contemporâneo, tá? Então, defendendo um pouco, novamente, a parte da engenharia, eu vejo que a engenharia ela faz essa ponte, né, entre o passado e o futuro. E quando a gente vai falar desses centros históricos, dessas revitalizações, de tudo isso, a engenharia é fundamental, tá? Partindo da análise de todos esses prédios, de todos esses imóveis, de todos esses patrimônios. Então a gente tem que trabalhar em parceria com toda a parte histórica, tendo essa sensibilidade cultural. De não tirar a identidade? Eu acho isso, não é, Lucas? Eu acho isso muito importante, entendeu, Magno? Também essa sensibilidade que você tem que ter também pelo lado da engenharia, para você olhar e analisar todo esse patrimônio histórico que foi construído, que está aí hoje para a gente conseguir interpretar isso, olhar a parte dos desafios da parte de infraestrutura. A gente tem que olhar uma infraestrutura que existe há séculos está acontecendo, que já está aí, e conseguir transpor aquilo para os dias atuais e pensando, claro, no futuro. Conectividade, sustentabilidade, tudo isso trazer para os dias atuais. Eu acho que esse desafio, claro, e compatibilizando isso com a parte dos custos. Isso que eu ia perguntar. É caro, Bruno? É caro a gente fazer um trabalho desse, ir para um centro e pensar em um negócio imobiliário, sendo que a gente tem que ter tanto cuidado, né, com a parte histórica, e isso é uma coisa tão importante, diz respeito a legado, a história que está por trás de uma construção. Isso acaba tornando o negócio caro, ou às vezes a gente tem um pouco de preconceito e acha que é caro e não é tão caro assim? São desafios, tá? O ser caro ou não, são desafios que você tem que ir de encontro ao que você procura, que você almeja e que você começa a planejar. Tá? Inclusive junto com a arquitetura, né? Junto que com a Lucas vai poder falar essa questão do custo, viabilizar a estrutura da arquitetura. A pergunta de ser caro foi ótima, né? Porque talvez possa ser caro, mas possa ser mais rentável. O Rio de Janeiro ali, o VGV deles é de bilhão. Então, assim, é caro ou é lucrativo? Às vezes é muito lucrativo. Sim. E voltando, só nessa questão do ser caro, tem esses desafios de custos analisam. Estamos falando de centros de cidades, de uma forma geral. Não só aqui da nossa cidade, né? A gente está falando de centros de uma maneira mais macro. De uma maneira mais macro. Normalmente os centros são... As cidades, normalmente elas começam, tá? Provavelmente aí, a maioria das cidades onde nós vamos, qualquer uma que a gente vai analisar, provavelmente o início da cidade elas começam próximo de um rio, ou de algum que há tempos atrás você não tinha essa quantidade de locomoção. Você tinha... Locomoção era hidroviária. Então a maioria das cidades elas começam próximas a rios, tá? E você precisa disso para uma série de situações, tá? Antigas, de higienização, de transporte, de tudo conforme funciona, que não existia naquela época. E hoje em dia eram feitos as ruas muito apertadas nos centros, e quando você fala hoje, vamos voltar menos vagas, né? Menos vagas. Menos quando carros, você vê, Magno, aí você joga pro desafio de hoje, que foi o que o Maurício perguntou sobre o custo. Então, o custo de uma obra, vamos lá, quando você fala de canteiro de obra,
visualizam um canteiro de obra naquelas ruas apertadas, umas ruas menores. Então são custos, são desafios, mas tudo tem que ter o planejamento. Você fazendo planejamento, horários de trabalhos, arquiteturas e construções de formas modulares, isso tudo vai trazer a viabilidade ao projeto e principalmente você traz de volta a parte da identidade cultural, a identidade da cidade. Você consegue retornar com isso que começa a se perder com o tempo. Entendeu? E Lucas, como a arquitetura pode reinterpretar prédios antigos e espaços urbanos para torná-los atrativos e funcionais para o mercado atual? Assim, de modo geral, primeiro, que bom estar de novo junto com vocês. Que temática deliciosa, gente, para um arquiteto. Para mim é prazeroso demais falar sobre isso. Que eu acredito que não somente eu, mas todos os arquitetos se sentem felizes em ver esse retorno ao centro. Isso virou uma cultura, tem virado uma febre nacional, acontece, tem vários casos. Tendência, né? Sim, uma tendência nacional. Existem vários cases bem-sucedidos no mundo afora. Se a gente parar para reparar, o Rio de Janeiro é um sucesso. O Rio de Janeiro despontou com isso. A gente teve ali, há uns 10 anos atrás, em média, a retirada da perimetral, que foi onde nasceu ali o Museu Mar, o Museu da Manhã. Porto Maravilha, né? Porto Maravilha. Todos esses empreendimentos ali já faziam parte da primeira fase da revitalização do centro. E que, convenhamos, gente, muito bem sucedido. Muito. Muito bem sucedido. Outra cidade no centro. Eu na verdade, eu tenho até uma percepção muito bacana sobre isso. As pessoas ainda não conseguiram compreender o que aquilo vai virar. Eu estava recentemente numa reunião importante. Foi uma reunião no Rio para alguns arquitetos do estado. Eles vieram debater e conversar com a gente sobre os valores do VGV, dos produtos que eles estão vendendo no centro, e também tentar explicar um pouco mais sobre essa grande revitalização feita. Do Porto Maravilha. Do Porto Maravilha especificamente. É de extremo sucesso. Eu afirmar que o cara está fazendo um VGV, um valor geral de venda de R$ 1 bilhão, gente, é porque ele realmente está despontando. Mas em contrapartida, uma percepção que eu tinha, isso eu andando pelas ruas do centro, meu escritório novo é no centro, algumas pessoas me chamam de utópico. Quando eu comprei esse escritório 2 anos atrás, 3. A sala, né? Comprei. Uma sala no prédio comercial, isso? Numa sala no prédio comercial no centro do Rio de Janeiro. As pessoas, Lucas, você é utópico, você é doido. Chegaram a perguntar se eu estava ficando doido. Vai querer pra Zona Sul, né? Exatamente. Eu, na verdade, já tinha percepção e já tinha dados. Eu, enquanto arquiteto, já tinha percebido essa enorme evolução que aconteceria. Então, assim, é indiscutível que hoje, para mim, eu, enquanto arquiteto, ver que os centros das cidades estão acontecendo grandes revitalizações, isso é exemplar, não só para o modo da engenharia, mas também para os arquitetos. Ver e rever que a gente está fazendo bom uso de setores, de áreas que estavam ficando, eu diria, até perigosas. Então, assim, um belo exemplo disso, eu brinco, eu falo que São Paulo nunca pode ficar atrás. O paulista, quando ele vê que o carioca tá dando um passinho bem sucedido, ele vai lá e também faz, em modéstia à parte, faz maravilhosamente bem. Sim. Tá, gente? Eu tava envolvido agora num projeto do Sesc de São Paulo. Eu tive que pegar alguns dados importantes também sobre o centro de São Paulo. A sede administrativa de São Paulo também vai mudar para o centro da cidade. É uma forma de trazer mais gente. Fluxo de pessoas, né? E a verdade, Pra mim é um dos principais você vê que engraçado. objetivos. Em São Paulo, a sede administrativa vai para o centro. Obviamente que proposital. Essas pessoas precisam comer, se alimentar, comprar algo. No Rio, eles levaram pegaram e fizeram vários retrofits, várias revitalizações com prédios residenciais. Daqui a pouco, daqui a menos de um ano, vocês vão começar a ver as pessoas na rua andando para ir no supermercado, andando para ir na farmácia. Você traz vida novamente. Indo para a escola. Então você vai trazer vida para o espaço que estava começando a ficar morto. É um sucesso, na verdade é essa. E você deu o exemplo do Rio, né? A gente tem o exemplo de Buenos Aires também, que fez isso também muito bem. Você tem Puerto Madeiro, O Rio vai virar um Porto Madeiro. que fez exatamente isso, né? E é a área mais valorizada hoje Sim. de Buenos Aires, quando você analisa isso. Turisticamente. Turisticamente. Ali vai virar um Você Porto Madeiro. atrai o turista, você atrai novamente o sentimento de pertencimento do carioca ou de quem é da cidade. Aquele pertencimento é aquele gostar de valorizar, falar, essa cidade, a identidade histórica dele. Essa cidade é minha cidade. Tá Ele bem começa a preservado valorizar e- muito mais aquilo.
que era esquecido até muito tempo. E você falou isso, Lucas, dos prédios residenciais que acabam levando mais gente também. Eu acho que uma das preocupações que as pessoas têm com essa questão do centro é isso, é fluxo de pessoas, e eu acho que a questão de segurança também é muito importante, né? Então, por muito tempo as pessoas acharam que o centro ele era um lugar mais marginalizado, mais perigoso. E é engraçado, porque é uma sensação, pelo menos, e aí falando aqui da nossa cidade, eu acho que por eu ter nascido praticamente no centro de Campos e sempre ter caminhado ali pelo Campo Shopping e pelas ruas comercial ali que, né, sim, e foi pioneiro e tradicional há muitos anos. Né? em momento nenhum eu nunca me senti que eu estava num lugar perigoso ou que eu estava, enfim, desconfortável ali. Para mim, o centro de Campos sempre foi um lugar que eu me senti muito à vontade. Mas essa insegurança, ela acontece. E aí eu acho que é isso. Eu acho que é procurar maneiras de trazer fluxo de pessoas e trazer essa vida, esse fluxo não só de dia, mas de noite também, que aí eu acho que a segurança, que as outras coisas, eu acho que o poder público ele vai começar a olhar com um zelo maior para essas outras questões. Mas eu acho que a iniciativa privada, sem sombra de dúvidas, não tem que esperar alguma coisa acontecer. Eu acho que tem que tomar a iniciativa e começar a fazer esse movimento. Eu acho que, na verdade, cabem a todos. Cabe ao arquiteto de ter uma elaboração projetual consciente, cabe à sociedade a compreender que isso é positivo, cabe ao respeito à história, respeitar os prédios históricos. A cultura, né? Até porque, convenhamos, seria um crime você desconfigurar um prédio histórico. Cabe ao poder público agir, cabe também muito ao setor privado, um exemplo muito claro disso. Eu tenho um grande amigo da Petrobras, do alto escalão da Petrobras, ele me ligou recentemente falando: Lucas, a gente recebeu uma notícia agora que vamos ter todos, a partir de janeiro do ano que vem, todos estarem novamente no presencial no Centro Rio. Então você percebe que é também um setor privado também agindo, é notório, né? Ele está agindo para que as pessoas que têm poder aquisitivo, um cara que trabalha na Petrobras ali, que tem seu salário de 30, 25, 40 mil, voltando a trabalhar no centro e viver o centro. Esse cara vai sair, esse cara vai almoçar, esse cara vai comprar. Então, e são, acho que se eu não estou enganado, acho aproximadamente 20 mil trabalhadores. Posso estar enganado quanto ao número. Mas são trabalhadores, são pessoas que são bem rentabilizadas, são pessoas que vão fazer a cidade ajudar o centro a viver novamente também. Muito bom. E Magno, pensando no quesito de vendas, né, para esse tipo de produto, como trabalhar esse retorno e como trabalhar a venda de um produto, por exemplo, num centro de cidade que às vezes tem tanto estigma por trás? Como que você pode trabalhar isso na mentalidade do seu cliente? Quais são as estratégias para trabalhar vendas em cima disso? Bom, primeiramente, mais uma vez, satisfação e honra estar presente com vocês aqui. Todo mundo aqui é parceiro de negócio, amigos pessoais, e é um prazer enorme da minha parte estar podendo representar aqui a parte de vendas com vocês. Mas vamos lá. Esse tema, como o Lucas e o Bruno falou muito bem, é um tema muito interessante e está muito em alta. E tem que ser muito bem falado a cada dia mais. Vou falar principalmente aqui da nossa cidade, de Campos. Eu acho que já é uma necessidade muito urgente que isso seja posto em prática aqui, pelo bem do desenvolvimento imobiliário da nossa região. Como o Lucas falou, Rio de Janeiro é uma referência, que fez toda aquela revitalização ali do Porto Maravilha, e tem projetos maravilhosos, inclusive até com a orla ali, vai virar um calçadão maravilhoso. Tem um vídeo bem interessante que o prefeito lá do Rio divulgou, interessante isso. E trazendo para a nossa região, antes de falar da sua pergunta da estratégia, trazendo para a nossa região aqui, para Campos, que eu acho que o nosso foco também tem que fazer o nosso desenvolvimento interno aqui, além de todos aqui trabalhar na região toda, em outros estados também, é entender mesmo essa questão do privado com o público. Eu acho que tem que andar junto mesmo ali, dentro da parte de projetos. Tem que ser feito uma análise para saber
qual projeto funciona, que talvez o projeto que funciona no Rio, no Porto Maravilha, que são prédios menores, apartamentos, estúdio de quarto, sala, 2 quartos, 3 quartos enxuto, para aqui talvez poderia ser diferente, ou não, Maga, uma ou se vai ser observação, prédio comercial. cada cidade é cada cidade. São adaptações muito particulares. Às vezes, existem municípios que, às vezes, sedes administrativas cabem ali. Ou então, às vezes, trazer uma empresa privada de fora e colocá-la ali. Por Ou isso então, eu às falo vezes, de estratégica mesmo. tem que ter estratégia. Porque que deu certo, que está dando certo, super certo no Rio, que é o Porto Maravilha, para Campos talvez tem que ser diferente, ou talvez tem que ser igual. Então, assim, eu acho que o mercado aqui é a estratégia. Primeiro, de venda, de mercado, junto com o projeto, com arquitetura e de marketing, tem que ser elaborada, primeiro pensado com o público e com o privado junto. Eu já participei algumas vezes aqui em Campos, numa reunião na prefeitura, com o setor privado e público, para justamente debater esse tema que a gente está falando aqui. Sim. E é importante essa estratégia, porque manter a história, mas qual o público que a gente quer levar para lá? Sem dúvida. A gente poder levar as instituições para lá, isso automaticamente já vai levar gente para lá. Quanto mais secretaria de governo tiver lá, já está esse mais de pessoas alimentação, movimentando. ponto de ônibus. E depois o que o centro do Rio fez dar muito certo é levar a moradia. Então, quanto mais gente morando, mais fluxo de carro, de Uber, o legal de da táxi. moradia é porque a moradia, a pessoa vive 24 horas. Então a moradia não cessa. Não sei. O medo das pessoas com falta de moradia é ele morrer ao final de semana. A moradia não, a pessoa de madrugada vai sair para comprar um remédio. Sim. De madrugada vai chegar de uma festa. Então a moradia traz mais vida ainda. E respondendo agora mais diretamente a pergunta sobre a estratégia para o cliente, é justamente essa. Primeiro, a gente pensar numa estratégia de produto. Se vai ser comercial aqui, então a gente vai ter que fazer naquele setor do centro, se a gente falar em referência do centro de Campos, vai ser comercial. Então a gente fazer um desenvolvimento que absorva a área comercial. Sim. Se for um empreendimento residencial, mais voltado para o médio, para o popular, tudo. Então, assim, vai através da setorização e do coproduto que você vai identificar ali. Se for comercial, se for residencial, se for estúdio, enfim. Entender qual setor ali, mapear e tentar levar quanto mais setores públicos para lá, que eu acho que é o caminho meio que óbvio e necessário. Agora, Lucas, falando de arquitetura também, né? A fachada é uma coisa muito importante dos prédios, principalmente dos prédios históricos, né? E ela tem que ser preservada. Mas isso não significa que a parte do interior do prédio ela não possa passar por uma reforma, ser modernizada, os apartamentos trazerem revestimentos mais modernos. Eu acredito que existe um respeito muito maior pela questão da fachada, mas o interior você pode dar um quê de modernidade e trazer o conforto que a gente tem hoje em dia. E isso é um grande negócio, né? Se você for parar para pensar como um investimento, talvez você consiga boas oportunidades de bons imóveis. Com o preço da área é bom, mas por dentro vai ter um alto conforto, né? Exatamente. E até... É o retrofit, né? Assim, até um questionamento que eu faço para vocês. Meu pai falava muito isso. Ele falava, não se fazem mais prédios com metro quadrado de apartamento como fazia antigamente. Antigamente era tudo muito grande. Os quartos eram muito grandes. Cozinhas eram muito grandes. As medidas eram mais generosas, né? Exato. Então, de repente, você pode ter uma boa oportunidade no centro e ele só precisa de um tapa de um bom arquiteto, talvez. Na verdade, são várias as possibilidades existentes. Eu, na verdade, acho que o nosso centro, de modo geral, o centro de Campos, particularmente, ele é abrangente a diversas oportunidades. É claro que varia de prédio para prédio, a gente chama isso de retrofit no mundo da arquitetura. Tem prédios que podem ser modificados a parte interna, tem prédios que às vezes não podem ser modificados a parte interna, mas vou tentar exemplificar um pouco próximo. A externa, não? Interna também? A interna alguns também, tem que ser respeitados, depende da variação, depende da análise, da engenharia, da estrutura, tudo. Não só também das devidas legalizações. Mas, de modo geral, primeiro que a gente tem uma cidade linda, historicamente falando. A gente é a segunda cidade com a maior representação eclética do país. Então tem diversas casas lindíssimas. Mas ainda assim, próximo ao centro, quando a gente fala de construir um prédio, ninguém está falando para chegar na Praça São Salvador e construir um prédio.
Eu acho que existem, margeando o centro, existem diversas áreas aptas. Se for por Sem- vista, que valoriza, pode Beira ser uma Rio, das mais tá. bonitas. É. Aquele Cais da Lapa é espetacular, o pôr do sol ali. Sim, e ali eu não tô falando de. Não tô, o Cais da Lapa, eu tô dentro do centro e não tô falando de uma. Não estou falando de uma área com tantas relevâncias históricas. Então, Sim. assim, tem que ter só inteligência para poder fazer a aplicação. Setorizar, como eu falei, né? E um case de sucesso, que a gente já tem um case de sucesso, poucas pessoas percebem a existência dele. A gente pega ali, sem querer até de um parceiro meu de negócios, é o Feu. Eu numa reunião com ele esses dias, que a gente está fazendo um lançamento imobiliário, eu junto com o Feu conversando, ele, Lucas, eu já fiz 2 trabalhos em Campos. Aí eu achei engraçado, eu falei, mas qual foi os 2 trabalhos? Ali na Barão de Miracema, próximo à delegacia, que a gente tem o Esplendor, se não estou enganado, Sim. que a frente da casa ele respeitou, Foi preservado. preservada. Preservado. E que maravilhoso. Esplendor não, ali. Não, Esplendor. Aí no Esplendor, Não, ali é o. ali o Magno vai me corrigir. Outro case de sucesso dele também, por incrível que pareça, olha que bacana, sem querer, como que ele trouxe evolução, sem querer ele já foi pioneiro na nossa região com isso. Esse caso desse prédio na Barão de Miracema, e outra, o nosso edifício garagem, ao lado da praça, também é projeto dele. Também é projeto? Também é projeto da Feu Que Arquitetura. é o Plaza, né? É o Plaza. Plaza, né? Também é da Feu. O shopping ali onde era a Santa Casa. É. Isso. Aquela Então, loja com. Que convenhamos, salvou, de certa forma, o nosso centro da possibilidade de grandes concentrações. Hoje você consegue fazer um show na praça e ter lugar para parar carro. Antes talvez você tivesse problemas com isso. Sim. Então, olha como que sem querer esse arquiteto admirável trouxe evolução de forma. Sem querer foi pioneiro numa temática que a gente está trazendo agora, né? Sim. Sim. E a gente está falando, e quando a gente fala também de povoar o centro, a gente está falando muito voltada para a parte de pessoas que vão morar ali e vão ficar ali, enfim, consumindo de alguma forma. Mas a gente também pode pensar do ponto de vista, e aí trazendo para a nossa cidade, que não é uma cidade turística, não tem um turismo muito voltado para um turismo ecológico, um turismo cultural, infelizmente, que poderia ser fomentado, mas tem que ser mais fomentado. Cultural, então. E já existe um trabalho uma riqueza muito grande sendo feito para isso. Mas eu acho também que tem grandes cases de prédios em centros que eles são revitalizados e usados como forma de hospedagem. A gente estava conversando aqui nos bastidores recentemente, que eu fiquei em Botafogo, mas não seria o caso, que a gente está falando de Botafogo, que é uma área nobre no Rio, é Zona Sul. Mas teve uma vez também que eu fui para São Paulo e eu fiquei num prédio que era no centro de São Paulo, e o prédio todo ele tinha sido comprado por uma empresa de hotelaria e Airbnb, e eles revitalizaram o prédio todo, tanto a parte de fachada quanto o interior dos apartamentos, para fazer essa questão da hospedagem por temporada. E assim, incrível o trabalho que eles fizeram. Tinha um fluxo, uma rotatividade muito grande de pessoas. Óbvio que no centro de São Paulo também a gente tem várias outras coisas que acontecem e que funcionam. Mas assim, também é um artifício muito interessante, né? Você pensar nesse lado, de repente, para hospedagem, aluguel de temporada, para um centro histórico também é uma excelente oportunidade. Sim, sem dúvidas. Você vê que Verdade, as coisas meio que vão se encaixando, né? Se você levar a parte residencial, automaticamente você tem que levar a parte hotelaria ou hospedagem no comércio pontual. Aí leva o comércio, aí vai levar a parte de restaurantes, a parte de lazer, de entretenimento. Então, assim, é um desenvolvimento que é natural se ele for bem planejado, tanto na parte de arquitetura de engenharia e na parte de estratégia também de desenvolvimento, que aí entra o marketing, entra a venda, tudo o que é vendido. Não adianta você também projetar uma coisa que desconecta com o público que vai ser oferecido por ali. Recentemente teve um retrofit num hotel tem um hotel, um famoso hotel ali na 13 de Maio, que foi aqui em Campos. Ele foi reformado por um empresário itaperunense.
O hotel tá ali, pronto já. Talvez mais um visionário aí externo também, de olho já nessa possibilidade de futuro nossa. Uhum. Eu acho que o centro é a questão mesmo da parte centro histórico para aqui, para Campos, falando bem particularmente. Eu acho que assim, pessoal privado se unir, fazer ali, setorizar, fazer um movimento e setorizar, e junto com o apoio público dessa questão de ir levando algumas mais secretarias, mais coisas que tragam fluxo para ter essa rotina, exemplo, uma secretaria de fazenda, que já é no centro aqui, Sim. mas dá um movimento. Secretaria de Turismo, que foi ali pro Cais da Lapa também. Então, assim... Ou até a unificação de todos, que foi uma sensatez aos meus olhos, né? Já nessa reunião que a gente teve na prefeitura, que chamou alguns empresários aqui da região, já é um desejo do prefeito, da prefeitura daqui. Mas assim, a parte privada que eu também estou nela, eu acho que precisa a gente se unir para tentar desenvolver esse centro, que eu acho que é uma grande oportunidade para todos. Né? Aquele prédio da Caixa Econômica, diga-se de passagem, é lindíssimo. Ele tem um painel lindo. Eu sou suspeito. Uma Praça Salvador. O próprio Boulevard de Campos ali, aquela parte de pedestre. Quando ele fala Boulevard, é a passagem pública, né? A passagem pública ali. Calçadão. Calçadão de Campos. Todo aquele calçadão de Campos, onde você passa na frente do prédio da Caixa Econômica. Voltar atrás, o movimento que é aquilo é uma coisa fantástica. Calçadão. É coisa, os prédios históricos da Caixa Econômica, mais moderno um pouco, mas os prédios históricos que ficam ali no calçadão são lindíssimos. Os pontos comerciais, quantas histórias existem naqueles pontos comerciais? Inclusive, dentro disso aí. A Ópera de Lira, lindíssima também. Aí convenhamos, é um prédio que tem que ser 100% conhecido. Assim, essa parte comercial, acho que Maurício pode falar com muita propriedade, na questão do Campo Shopping. O Campo Shopping já viveu dias de o centro ser... Não, que o centro de Campos era nosso polo principal, que hoje dividiu para Pelinca, Arthur Bernardes, e todos os bairros começou a ter um seu centrinho, mas em curto prazo para trás aí, o centro, então o Campo Shopping, que era o shopping que gerava... Né, coração da cidade. Gerava todos os negócios. Mas você sabe que eu tenho uma visão... E você vê isso, né? Que dessa diminuição. Essa migração. Isso. Que também, voltando a ter empreendimentos imobiliários, tanto comerciais ou residenciais, depende como for a estratégia, mais secretarias, mais empresas públicas ali naquele redor, vai também fortificar muito o shopping. Talvez, quem tem know-how para poder falar sobre isso é você, Mauricinho, mas talvez ele possa ter diminuído o fluxo, mas não findou, o que eu acho muito interessante. Eu acho que todo projeto de centro comercial, shopping, que ele é inteligente, e por incrível que pareça, o Campo Shopping... Né? Não, o Campo Shopping, ele é um projeto inteligente. O fluxo interno dele é inteligente. Então, ele é um shopping que ele pode ter diminuído hoje por conta do centro, os seus fluxos, mas ele nunca vai acabar. Ele tem tudo para ser um sucesso, novamente um case de sucesso. Eu me sinto super à vontade, eu não vou poder falar agora, mas eu quero te dar um presente quanto a isso. Ah, é? Gostei. Vale a pena conferir. Eu acho o Campo Shopping, enfim, como eu falei, né, eu nasci lá dentro. E eu acho que cada vez mais também, e aí agora trazendo até como a gente poderia trabalhar um marketing para reviver um centro histórico, para trazer uma questão de impulsionar mais esses centros. Eu acho que cada vez mais as pessoas elas estão mais nostálgicas e o vintage está muito em alta, né, Lucas? Muito. O que era antigo, o passado, isso está retornando aí cada vez mais forte. Então a gente tem a revista voltando com força, a gente tem o vinil que está super em alta. Então, assim, eu acho que existem coisas também que a gente dá para trabalhar dentro de um centro, que dá pra gente explorar nostalgia, que dá pra gente explorar publicidade e marketing voltado para isso e resgatar memórias afetivas, lembranças que as pessoas têm. E em vendas, o valor está na história, né? Então, assim, o produto que tem história, ele é diferente do produto, independente se ele é mais moderno ou não, a história. Exatamente. Se a xícara tem uma história, ela é diferente de uma xícara comum que vai ser, por até mais bonita. A história é que vende. E quem não lembra, de repente, de um Natal que passou num Campo Shopping, ou de um momento que teve na Praça São Salvador.
Então, assim, se a gente consegue também trabalhar essa questão da nostalgia como uma ferramenta de engajamento, de impulsionamento do negócio, você cria, inclusive, uma série de pessoas que são tão apaixonadas por aquilo dali que querem fazer aquilo dali dar certo de novo. Que era isso aí. E também uma outra observação, que sorte a nossa ter uma cidade que no passado foi bem pensada, eu diria. Porque a gente hoje ainda tem a possibilidade de corrigir. Sim. Se o centro hoje não está indo muito bem, a gente vai lá e corrige. Mas isso é uma coisa global, né? Não, claro. Não é de campo. Obviamente, mas convenhamos que sorte a nossa. Porque, assim, existem muitos municípios que no século passado cresceram de forma muito desordenada e hoje nenhum centro belo como o nosso tem. É muito então, rico assim, o centro nosso. o nosso centro é muito rico. A gente está com um tesouro na mão. De pensamentos antigos, foi o que o Lucas falou perfeitamente. De pensamentos antigos, foi projetado. Por mais que isso tenha acontecido há muito tempo atrás, teve alguém de forma brilhante que projetou muito bem. Projetou muito bem. Então hoje você tem essa capacidade. Sim, você tem a capacidade, vamos falar de infraestrutura, você tem a capacidade de olhar dimensionamento. Nós estamos falando de campos na cidade plana. Sim. Então quando você fala de drenagem, você fez um projeto antigamente, porque se teria que fazer. Se é plano, você não tem como escoar águas pluviais, isso é muito mais complicado. Então existe um projeto. Então hoje, para que você coloque nos dias atuais, você precisa somente fazer um mapeamento do que existe. Hoje tem diversas formas como você pode fazer. Scanner, drones, de formas diversas que você pode fazer. Depois você entra fazendo uma manutenção corretiva, tá? Ou até a própria manutenção mais simples que seja, e você está com a funcionalidade aos tempos de hoje, conseguindo adaptar a todas as necessidades. Muito interessante, pegando esse gancho que a gente está falando. Essa semana mesmo eu vi uma reportagem, pega a parte de estrutura, de engenharia, pega a parte de arquitetura e vai chegar num case nosso que é marketing de vendas. A construção e entrega do dique do Cais da Lapa. Se eu não me engano, foi em 1958. Lindo vídeo. E assim, foi uma obra que durou 10 anos, uma obra gigantesca, parece 1 quilômetro de dique. De dique foi. Eu vi agora, anteontem, não sei como que chegou até mim essa. E a gente ainda não tinha esse tema. Na verdade, pré-definido. A cidade ela sofreu enchentes. Olha que inteligente. Não, foi em 1958. Acho que o presidente, não sei se era Juscelino Kubitschek, não lembro, alguma coisa que assim, uma obra magnífica, assim, com poder de investimento altíssimo para a época, e que hoje faz muito sentido, é muito atual e embeleza muito mais aquela vista para ali. Eu acho que quanto mais a gente aproveitar e levar esse mercado imobiliário para aquelas margens, valoriza. Eu costumo dizer assim, que Campos ele tem uma patologia diferente do mercado imobiliário. Na maioria das cidades, não, maioria ou 99%, o lugar mais valorizado sempre, porque o que vende é vista. Ou vista lago, ou vista parque, ou vista praia. Então, assim, todo lugar, como começou o centro, sempre é vista de rio. Isso. Então, assim, teoricamente, a melhor vista que nós temos é a vista do Paraíba. Então teria que ser, aquela 15 de novembro, o nosso metro quadrado, voltando mais valorizado. E não é. A gente tem hoje um Parque Tamandaré, uma Avenida Pelinca, que hoje tendenciou ser um mercado imobiliário de médio e alto padrão, que deveria que ser dentro de uma ordem natural, com vista para a natureza, que é lago, rio, como eu falei, ser naquela região. Então, assim, é uma oportunidade da gente também botar as coisas no trilho como tem que ser. Patologia ou falta também de oportunidade, eu diria. Quando eu falo de oportunidade, de ter alguém que vá lá e faça. Sim. Não, mas já teve. A gente até conversou no passado, Shebab, que foi um grande empresário aqui da região. A gente tem que falar que ele botou a cidade também no desenvolvimento. Quem não conhece aqui é a história de Shebab, né? Então, ele fez um prédio, e ele seguiu esse roteiro, que é um tradicional também, né, que é um tradicional do mercado imobiliário. Ele pegou o prédio, teoricamente, maior, 410 metros quadrados, se eu não me engano, uma piscina em cada varanda. Aonde que ele construiu? Você vê, visionário, ele pegou uma área na beira-rio, com vista para o rio. Ele não quis fazer no Parque Tamandaré. Então, assim, lá atrás. Mas o mercado não absorveu isso.
O Concorde lá atrás também. Hoje tem apartamentos com aquela dimensão, com aquela vista, com preço do metro quadrado hoje que não consegue construir nem. Eu vi a propaganda esses dias do rooftop do Concorde sendo vendido. Eu fiquei apaixonado. A cobertura, né? Uma vista surreal. Demais. No mínimo deve ter 350 metros quadrados com aquela vista. E talvez não é valorizado o preço, que é porque eu estou falando. A cultura da nossa região acabou tendenciando para outro local, que é diferente, vou te falar, 90% de toda a região, não é só de Brasil, não. Porque o que tem rio é mais valorizado, o que tem praia é mais valorizado, o que tem um parque é mais valorizado. Então, assim, eu acho que a gente tem a obrigação de botar isso no trilho, porque... Um dos meus sonhos. Eu acho que de todos, tá? Campista é ter aquela 15 de novembro. Quem lançar já casa lá, compra um. Já entra. Já compra um. Então, vamos todos aqui estamos no mercado, vamos trabalhar nisso. Eu acho que a gente tem que fazer setorizar ali e fazer produtos diferentes junto com o mercado, igual fez o próprio Porto Maravilha mesmo. Porto Maravilha foi setorizado ali para o produto e está dando super certo. Uma boa estratégia de marketing. Começar a valorizar cada vez mais a área do nosso centro. Unir o privado com o público. Unir o privado com o público, começar a voltar. Tudo passa tudo passa nessa união do público e privado. Tá? Eu ando sempre, por mais que estejamos mais próximos aqui de uma área diferente do centro, a gente sempre está passando por ali. Então, eu acho que o primeiro passo é trazer o retorno da sensação da segurança. Sim. Do retorno da segurança. Então, isso nós estamos falando da parte... porque você, voltando à segurança, as pessoas começam a transitar e voltar ali sem o medo. Hoje, muitas pessoas deixam de ir ao centro... Pensar às 7 horas da noite, né? É lindo. O centro é lindo, mas muitas vezes nos finais de semana ou na parte noturna você deixa de ir pelo receio, pela falta de segurança. E que isso vai acabando, ela vai escoando, uma vez que a vida começa também a migrar para outros bairros. Então, também, né? Então você começa eu acho que começa pelo retorno dessa sensação de segurança, e com isso começa o retorno também de ações públicas, como se fala, a eventos sociais. A cidade já propõe isso em datas festivas, em alguns outros eventos que a prefeitura se predispõe. Nós sabemos que acontecem, já está tentando fazer, mas eu acho que isso junto a outras políticas. Aí também vem a parte privada, que eu acho que tem que falar, o marketing é muito importante nisso aí, revitalizando, mostrando o quanto vale a pena voltar. E o apoio, né? O apoio. Aí começa. Bacana, o festival gastronômico no centro de Campos, que interessante que não seria. Só soltando criatividades por aí. É bom. Só com aí, ó. Com bares nosso amigo aí que é responsável pelos maiores festivais de Campos hoje. Legal você falar isso dos eventos, porque eu acho que os eventos levam isso também, né? Levam pessoas que talvez não estariam vivendo mais do centro, e aí você acaba arrastando essas pessoas para lá. Eu acho que o centro também ele combina muito com a questão de marketing e mídias urbanas, e você explorar o urbano. Então, uma das coisas, Lucas, que eu tenho batido muito na tecla com o pessoal do próprio Campo Shopping com relação à fachada do prédio, era da gente explorar grafite, da gente explorar alguns movimentos urbanos e que fizessem sentido também com a história da cidade, com a história do próprio centro, e botar a comunidade, os artistas, as pessoas para exemplo disso é o Cobra, né? Sim, o Cobra é fenomenal lá no Porto Maravilha. O Rio Sul trabalhou também com imagens muito interessantes na fachada. E é uma pauta que eu venho trazendo sempre nas reuniões do próprio shopping, bato muito nessa tecla, e eu acredito que esse ano a gente vai conseguir tirar do papel. E uma coisa que eu acho muito interessante também, que eu acho que a gente também pode trazer para cá... Espera um pouquinho que talvez dê um presente aí, você escutou? Então, de repente isso pode ser usado inclusive melhor, hein? O colaborativo entre marcas e entre empresas. Hoje o Collab está muito forte na rede social, só que na vida real ele também é muito forte. Então, se a gente... Você tá falando? No físico. Então, se a gente chama para perto empresas que façam sentido para os projetos, e aí eu vou citar aqui uma parceria que eu acho que deu super certo,
que foi uma revitalização da fachada da Igreja da Lapa junto com a Neves e Rangel. Então, pô, a gente está falando do público e do privado. Então, se a gente começa a ter esse diálogo entre o público e o privado, de projetos que podem ser interessantes para os dois lados. Então, pô, imagina, o Faz sentido, né? Sim, porque imagina, é bom o privado imagina o o que público. passa sentido para ele. Para não ter aquele negócio, só tô doando, não. É uma coisa que é com a mão dupla, né? Não, tem que fazer sentido. Mão dupla. Imagina o poder público chamar Lucas para uma Lira de Apolo, para você pensar numa revitalização da fachada da Lira de Apolo. Ele poder Sabe? usar isso num E, pô, o legado que isso vai ter, tanto pro teu nome, quanto um legado que você deixa também para a história da nossa cidade. Então, eu acho que se esses colaborativos, se isso for bem amarrado, é interessante para todo mundo, é interessante para a cidade. O empresário, ele consegue ser também, sofrer um impacto econômico sobre isso. Então, assim, acho que hoje falta um pouco essas articulações e essa vontade de articular. Não, você falou do street art, arte de rua, né? A street art, eu sou apaixonado por ela porque é a arte mais pura, né? A expressão, é quase que a expressão humana. A pessoa está sentindo, ela vai lá e desenha. natural mesmo. O street art é isso. Tem vários países. Miami, por exemplo, tem um local que é só de street art. Em Woods, né? É incrível. E Em São Paulo tem o Beco do Batman, né? do Batman. Areal, que é uma cidade que eu estou fazendo parte da elaboração projetual, eu estou projetando ali o pórtico de entrada da cidade, estou projetando, por incrível que pareça, toda a contemplação da Beira-Rio, estou projetando a ponte da cidade, é a terra do dono do, fugiu o nome dele agora da mente, dono do Rock in Rio, o Medina. É a terra do Medina. Medina, inclusive, saiu um noticiário hoje, ou novos negócios dele de novo lá em Areal. Mas enfim. E tem um painel gigantesco de street art do Cobra. Essas vinculações com grandes nomes, seja grandes nomes na arquitetura, como lá, por exemplo, tem o Estúdio Luca, e também tem o Duda Porto. Tem lá também vai ter o Cobra. Lá vai ter também o designer da Globo, que é fugiu o nome agora, que fez a marca da Globo. Da Globeleza? O esposo. Oliveto? O esposo da Globeleza, é isso? Exato. Não. O sinal. Mas enfim, então você percebe que existe um planejamento estratégico, exato, um planejamento muito estratégico. Hans Donner. O Hans está envolvido também nesse projeto junto com a gente. Então existe um envolvimento muito estratégico para você fazer aquilo ali virar realidade. Não só com nomes nem com marcas, né? Mas com o setor público, setor privado e grandes marcas ali. Quem que vai trazer, quem vai agregar alguma coisa de verdade. E realmente acho que isso é o segredo do sucesso ali, para a gente poder transformar não só esse centro, mas seja o que for, num grande sucesso. Parar, pensar, analisar, entender o que pode fazer, o que não pode. Que seja trazer um evento de gastronomia. Sim. Eu me lembro da minha infância, um evento maravilhoso. A Bienal uma vez foi na praça. E está acontecendo hoje no Pop, né? Eu não sabia, mas eu era na minha infância. Já aconteceu. Eu fui na Bienal na praça. Era na praça no Pop. Ele tinha uma infraestrutura lindíssima. Eu lembro que aquilo marcou a minha infância. Eu falei, nossa, coisa linda. Então, aí volta meu valor afetivo de novo. É isso. E também, pegando esse gancho aí, nós estamos conversando e comentando diversas situações de prédio histórico. Eu acho que essa observação, nós temos que trazer novamente a juventude para o centro. Que a juventude, esses valores, essas lembranças que nós temos hoje, muitas vezes, lógico, hoje nós estamos falando de lembranças quando éramos jovens, quando éramos bem novos. Mas, Você não é? Mas jovenzinho. Tá. Jovenzinho, um adolescente. Tá. Porque essas lembranças, e você trazendo a juventude, isso vai se perpetuar, vai levar por muito mais tempo o centro vivo novamente, entendeu? Eu fugia da escola, minha mãe que não escute, matava a aula indo para o centro. Exatamente. Então de que forma? De uma forma como nós vamos levar a juventude? Sei lá, uma conectividade, se bem que hoje é muito mais fácil nos celulares, uma conectividade. Tem um Wi-Fi liberado? Um Wi-Fi liberado no centro, na região ali. Se tem um Wi-Fi liberado. Para começar a trazer Aí começa a trazer indicar. E um movimento que você. Vai liberar na Praça Salvador. Não só na praça, em todo o centro, quando vai rodando. Na região. Na região. Trazer a parte de alimentação voltada para toda essa parte. Quando você falou dos festivais, um festival
Claro, você tem um festival maior, que grande contempla o município, a cidade como um todo, Já. mas um micro festival. O físico, né? Tá surgindo ideias aqui, a gente vai comentando. Às vezes, Carnaval micro teve, festival teve, voltado teve. para Tem agora também. Várzea e a região central. Não, mas o que o Bruno tá falando, por exemplo, imagina se a gente faz um comida de boteco na Praça São Salvador. Exatamente. Um circuito comida de boteco na Praça São Salvador. Como tem Búzios. Como vai ter a festa do São Salvador, que é do padroeiro da cidade, você tem as comidas típicas. Minha esposa já falou, não, a gente vai na festa de São Salvador porque eu vou comer os churros que tem na festa do padroeiro da cidade. Chuvisco. O pastel da Dona Dete. Então, assim, já tem. Eu vou. Sim, Maurício, você quer ver uma coisa que eu tava falando? Como deu o morango e a Bombom de morango. e maçã do amor da família Porrão. Ô, Magno, tradicional. e você vê como antigamente estava conversando esse final de semana lá em casa. Aí, na época, adolescente, eu não vou falar jovem não, que fica pior de novo. Adolescente, você tinha, novo, você saía pra paquerar ou pra conhecer, você tinha. Paquerar te deixou mais velho. Aí você tinha ali, você ia pra frente do shopping, pra frente do Parque Centro, ou pra frente de outros, ou lá no centro, na Praça São Salvador, isso deixou de acontecer. Hoje em dia, quando você pensa nisso aqui, em Campos, conversando com meus filhos, são adolescentes hoje, você deixa de ter isso. Você ficou só para acontecer onde? Você vai ao shopping. Não, Bruno, hoje tem um aplicativo que faz isso. Hoje tem um aplicativo hoje de encontro, né? Cara, mas tem que voltar, Magno. Eu acho que tem que voltar. Eu acho que isso traz... Essa área conectividade, que o cara vai lá para poder resolver algo da vida dele, que já vai estar muito bom, que ele vai encontrar com alguém. Não, com certeza, um ponto de encontro. Eu acho que a gente está falando aqui o centro cheio de ideias boas e assim, não pode só ficar num podcast, não pode ficar só num bate-papo aqui de 4 empresários da região, do mercado imobiliário, porque várias ideias legais e a gente tem que também, eu acho assim, agir. Depende também da gente. Que sempre fica embora assim, depende de fulano, de Beltrano, da prefeitura, de Ilson. Eu acho que depende de todos, cada um tem uma parcela. Mas assim, o que mais me surpreendeu aqui, pelo menos até agora, né, que falou aqui, foi essa questão que a gente voltou no podcast passado. A gente falou de marcas, dos empreendimentos que usou, aí o Maurício agora falou do collab com prédio, que pode fazer, que o Lucas falou também, para fazer essa parceria para isso dar certo. Ou seja, acho que a parceria leva o desenvolvimento de tudo, qualquer área, né? Temos uma área nas mãos que eu volto a dizer, para mim é um tesouro. Que vai fazer uma conectividade em todas as áreas, na engenharia, na arquitetura, nas vendas. Fazendo parceria, né? O que o Bruno falou faz muito sentido, porque foi uma estratégia que a gente usou há pouco tempo lá no shopping, que foi disponibilizar o Wi-Fi em todos os andares e trabalhar a questão de torres de carregadores de celular para trazer o jovem de volta novamente ali pro shopping. Então, a escola vai direto pra lá. A gente pensou nisso. Pro shopping como um todo, imagina se o poder público pensa nisso também, um centro conectado, entendeu? Isso que o Lucas falou, que a gente estava conversando sobre a parte de street art, eu acho que isso traz modernidade, isso traz o jovem para perto novamente, traz cor, traz vida. E eu falei de uma fachada, mas já teve um projeto no Rio que eu achei muito interessante, há uns 10 anos atrás, que era um projeto, era muito legal, Lucas. Isso daí eu não sei como, de repente, como arquiteto também você pode construir isso. Acho que a gente pode pensar até em construir coisas juntos a respeito disso. Mas era um projeto que os bancos das praças do centro, todos os bancos eles eram assinados por um artista de grafite. E aí cada artista fazia a sua arte no banco e você tinha um QR Code que levava para uma página do artista, alguma coisa do artista. E já vi isso com ponto de ônibus. Tipo padrinhar a praça, né? Exato, já vi isso com ponto de ônibus, já vi isso com bancas que são revitalizadas e trazem essa questão da arte. Tinham aqueles, não sei se eram bois ou vacas,
que eram espalhados pelo Rio de Janeiro também, e que cada um tinha um tipo de personalização. Com uma determinada street art. É uma pegada mais voltada para isso do artista plástico. Então, assim, eu acho que se a gente também vai para esse caminho da cultura, da arte, e puxa os artistas plásticos de Campos, que Campos, inclusive, tem uma quantidade muito grande, nossa, a gente está dando voz a pessoas que talvez não tenham essa oportunidade, e a gente está trazendo vida, né, para o centro. Não, e 3 temáticas importantes que você falou aí, só pra gente poder... Gente, o assunto é tão interessante que a gente vai prorrogando. Não, e cada um tem sugestão só para crescimento do centro. 3 assuntos interessantes aí. A história do banco, apaixonante. Inclusive, vale constar aí para quem lembrar, os bancos desenhados do centro do Rio de Janeiro são lindíssimos. Ele tem apenas um pé. Ou seja, ele fica em balanço. Chiquíssimo. Central. Todos os bancos. Banco de sentar mesmo. Banco comunitário. Os bancos comunitários. Segundo ponto importantíssimo a ser comentado aí, a nossa responsabilidade quando a gente fala de retrofit, de patrimônio histórico cultural, que sempre tem que ser feito por um arquiteto de preferência formado, pós-graduado em patrimônio histórico cultural. E posso ser sincero, a gente tem na nossa cidade ótimos nomes a serem citados. Se eu não estou enganado, Viviane Dyer fez pós-graduação em patrimônio histórico. Paula Martins, isso fora vários outros profissionais de competência com patrimônio histórico cultural. E assim, ou seja, a gente tem na mão pessoas para isso. E terceiro ponto também muito importante. Que valoriza esse tema, né? Sim, que valoriza esse tema e que tem know-how para aquilo. Eu sempre falo isso, Maguinho. Eu sou aquele cara que eu tenho muita consciência quanto ao que cabe a mim, o que cabe ao próximo, o que cabe ao... É igual medicina, a arquitetura, né? Existem áreas na medicina. E essa área, quando você vai tratar de um retrofit, como por exemplo um ópera de lira, ela tem que ser por um profissional especialista nessa área. Então, assim, cabe a um profissional especialista. É muito importante a gente lembrar sempre que disso. Sente isso. Né? Sim, é importantíssimo isso ser citado. E uma outra coisa importante para encerrar também ali, quando você falou do cais da Lapa, a obra do cais, para reparar que interessante. A gente está falando de uma área blindada, eu diria. Quando eu falo blindada com segurança. Que foi feita como barreira de enchente, mas... O DIC, né? O DIC. O DIC. Mas todas as cidades do nosso entorno, diversos municípios do nosso entorno, sofrem anualmente com grandes enchentes. Quantas vezes o DIC já salvou nossa cidade? Gente, eu lembro de diversas... De 1958 até... Eu lembro de diversas enchentes. Isso aí. Eu lembro de diversas enchentes que a água ficava um dedo para poder atravessar o DIC. O cálculo foi feito com perfeição. Ou seja, a gente tá há 60 anos... Há 60 anos, uma obra divina da engenharia, diga-se de passagem, salva uma cidade inteira. Não. Você vê que há pouco tempo, nós, claro, até por conta de tempo da obra, de tempo que foi executada, nós tivemos um pequeno pedaço ali, na 15 de novembro, próximo da Ponte de Ferro, que cedeu pela força da pressão da água que estava o rio. 60 anos depois. 60 anos depois, cedeu. Um pedaço. E novamente foi ali, recuperou da importância que isso tem. Tem que ser uma cidade. Para uma cidade. Muito então você, Lucas, quantas vezes você passava ali, você olhava, gente. O poder também econômico da época, né? Sim. E magno, não, quando você passa ali, provavelmente você tem 1,20 m de dique correndo pela extensão, pelo perímetro enorme da cidade. Uhum. Então você passa, de altura do dique, mas vamos imaginar isso. Mas quando você passa, você olha e fala assim, nossa, está faltando 20 centímetros para chegar. Cara, se não tivesse aquele dique ali, a cidade já estava embaixo d'água, cara. Prejuízo no comércio. Ou seja, que obra da engenharia de não uma só magnitude, mas de inteligência. Que investimento público também, né? Porque uma obra dessa hoje você faz com 2 conversas, esse investimento. Melhor do que debater isso tudo sobre o que pode ser feito no centro histórico é a gente sair daqui com essas ideias e levar para as pessoas e conseguir executar isso tudo. Muito boa essa troca de hoje. Esse foi o nosso 3º episódio do 4Ps, os 4 pilares essenciais do mercado imobiliário: ter sucesso, vendas, marketing, engenharia e arquitetura. Nosso tema de hoje foi revitalização de centros históricos. Então, se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e mande esse vídeo para quem precisa conversar e compartilhar sobre esse assunto. Esse foi o nosso 4Ps de hoje. Nos vemos no próximo episódio. E vale a pena conferir.